Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quinta aula de língua portuguesa. Nós continuaremos o nosso livro 2, tá? Mas dessa vez nós iremos iniciar o nosso capítulo 2, informações e opiniões, das páginas 28 a 34. Os itens abordados são estudo do texto, a festa junina não é mais a mesma, e vamos falar um pouco sobre textos de opinião. As atividades referentes a esta aula são para entender o texto, páginas 30 a 33, e a ficha de atividades, páginas 13 e 14. Bom, os objetivos do nosso novo capítulo, nosso capítulo 2, são os seguintes. Primeiramente, nós vamos entender, compreender, falar um pouco sobre textos de opinião e sobre o cartoon. Nós também vamos aprender a produzir um texto de opinião. Nós vamos compreender as especificidades das opiniões e também dos argumentos. Vamos também aprender sobre sufixos, inho, inha, zinho, zinha, para a formação do diminutivo. E vamos falar um pouco sobre o uso do grau do adjetivo. Vamos falar sobre adjetivos de uma maneira geral. Definições do adjetivo, a definição dele, grau, gênero, número. Bom, então vamos começar o nosso segundo capítulo na unidade 3 ainda, página 28. Informações e opiniões. Neste capítulo serão exploradas as festas e as comemorações que acontecem em nossa comunidade. Então nós vamos falar um pouco sobre que tipo de festa acontece nas comunidades, o que nós costumamos comemorar. Você vai refletir sobre as conhecidas festas juninas e pensar no quanto elas vêm mudando com o passar do tempo. Então nós vamos falar um pouco sobre as festas juninas, que são tão típicas aqui da nossa região, são tão conhecidas. Eu particularmente gosto bastante aqui na nossa escola. Nós temos o hábito de comemorar sempre, o mês de junho. Nós temos a tradição das nossas festas juninas, das nossas quadrilhas, nossas danças típicas. E nós vamos também fazer um comparativo como era e como é que elas estão hoje, Além disso, nós vamos estudar os textos de opinião, cartoon e as variações dos adjetivos. Páginas 28 e 29, começar pela página 28, nós temos o Conversa Vai. No Conversa Vai, nós vamos debater sobre a seguinte pergunta, olha esse questionamento. Como são as festas e os eventos populares da sua cidade? Você já participou de algum deles? Bom, gente, nós sabemos que as festas populares aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará, elas são bem animadas, bem divertidas, As pessoas aqui são pessoas alegres, que gostam de se divertir. Então, nossas festas, elas são bem ricas com relação à nossa cultura, elas são bem alegres. Eu, particularmente, gosto bastante das festas populares daqui, do nosso estado. Vocês já participaram de alguma festa popular? Vocês já foram para alguma dessas festas? Bom, todos os anos eu ia para os festivais de quadrilha, porque eu gosto muito de assistir quadrilha, acho super legal, me divirto muito, acho muito bonito. Então sempre eu vou, Em especial eu gosto muito de assistir uma que traz assim uma dança que fala do nosso cangaço, que é a quadrilha do Zé Testinha, que eu gosto bastante de assistir, que fala sobre o cangaço, eles são bem caracterizados. Então assim, eu particularmente sempre vou a festas juninas. E vocês, quais são as festas populares que vocês gostam de participar? Conversa vem. As festas populares geralmente são eventos que carregam tradições e costumes de outras épocas. Então, assim, se você for ver a questão da festa junina, ela é bem antiga, muito antiga, e lógico que ela permaneceu durante todo esse tempo. Sofreu algumas alterações, na verdade, diversas alterações, mas ainda permanece como bem firme na nossa sociedade. Vocês acham importante manter essas tradições? Ou vocês acham que essas comemorações elas podem ou precisam se modernizar? Então, será que hoje tem que ser do mesmo jeito que era uns 10, 15, 20 anos atrás, ou a gente pode trazer algumas coisas modernas? Bom, gente, olha só. Eu vou falar com relação às quadrilhas, tá? Que é uma coisa que realmente eu participo, gosto muito de assistir, Algumas quadrilhas, como a do Zé Testinha, elas permanecem na tradição
Eles sempre trazem aquela dança do cangaço, né? Eles vêm caracterizados, mas outras quadrilhas, elas modificaram, elas vieram mais luxuosas, elas trouxeram um cenário diferente, pegaram temáticas diferentes, né? Então, assim, vai muito e as duas me agradam. Então, assim, eu acho particularmente que tem sim que se manter certas tradições, mas também você pode modernizar e se adequar ao que está acontecendo no momento. Então, assim, e vocês? O que vocês acham? Que tem que ser sempre do mesmo jeito ou você pode estar modificando, se modernizando? O que vocês acham? Página 29. Quando chega o mês de junho, desde muito tempo as festas juninas são comuns em todas as regiões de nosso país. Ainda que as tradicionais bandeirinhas coloridas estejam sempre presentes, outras tradições parecem perder a força com o passar do tempo. Vamos ler um texto sobre essas mudanças. Então, nós vamos ler um texto agora que vai falar justamente sobre essas mudanças. As bandeirinhas permaneceram lá coloridinhas, bonitinhas, que é uma tradição, mas as festas, elas mudaram um pouco. A festa junina não é mais a mesma. Ou mais populares do que o carnaval, nesta época do ano ressurgem arraiais e festejos juninos. O esforço para relembrar o passado de celebrações faz lembrar a cultura e a tradição de uma comemoração que é histórica. Pipoca, pé de moleque, milho verde e outras comidas típicas são algumas das características difíceis de esquecer. As brincadeiras também não ficam atrás. As barraquinhas de pescaria e danças de quadrilha fazem a alegria de crianças e adultos. Hoje, no entanto, as comemorações caipiras estão perdendo a sua tradicionalidade. Redes de fast food patrocinam festas juninas de escolas particulares, com barracas de comidas estrangeiras, como hambúrgueres, que tomaram o lugar da Maria Mole e das paçocas. Shopping centers também fazem pequenos arraiás em suas praças de alimentação. Além disso, até mesmo as prendas das barraquinhas, antes produzidas artesanalmente, dão lugar a brinquedos eletrônicos, vale compras e descontos em salões de beleza. Fica cada vez mais evidente que a falta de compromisso com a tradição acaba por descaracterizar a festa popular. Importante ressaltar também a ausência de incentivo do poder público para preservar o que é um patrimônio cultural de grande importância para o país. Bom, então nós podemos perceber que esse texto ele critica um pouco essa questão de perder algumas coisas que são tradicionais, que são típicas, presentes dentro das festas juninas, principalmente as barraquinhas, né, com relação à alimentação, que hoje em dia aqui no Ceará a gente ainda permanece com essa tradição, né? Você chega nas barraquinhas, tem lá o pé de moleque, tem a pipoca, tem o mungunzá, né? Tem o creme de galinha, o vatapá, o arroz ou o baião, paçoca. Isso ainda permanece vivo, mas em outros lugares não. Essas comidas que eram típicas de festas juninas, elas deram lugar a hambúrgueres, a outros tipos de alimentos que não eram presentes nesse tipo de festa. Então, esse texto está justamente falando sobre isso, que infelizmente essas festas elas perderam um pouco das suas características, né? Primeira questão para entender o texto. Com relação às características do texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Na primeira, verdadeiro. Comenta quais são os elementos que fazem parte de uma festa junina. Verdadeiro. Apresenta uma opinião sobre as festas juninas atuais. Verdadeiro. Apresenta uma opinião sobre as festas juninas de antigamente. Também. É uma notícia? Não é uma notícia. Ensina a preparar uma festa junina? Também não. Segunda questão. Releia o seguinte trecho do texto. O esforço para relembrar o passado de celebrações faz lembrar a cultura e a tradição de uma comemoração que é histórica. Qual o significado da palavra tradição? Vamos procurar no dicionário. Bom, tradição significa hábito praticado historicamente e transmitido de geração em geração. Terceira questão, nós vamos ligar, né, as características a cada festinha, se é tradicional ou festas de hoje em dia. Vamos lá. Pipoca, pé de moleque e milho verde, tradicional. Barracas de comidas estrangeiras, festas de hoje em dia. Maria Mole e paçoca, tradicional. Barraquinha de pescaria, também é tradicional. Prendas artesanais, também é festinha tradicional, né? Brinquedos eletrônicos, festas de hoje em dia.
Quarta questão da página 31. Represente por meio de desenhos os dois tipos de festas mencionados no texto. Vocês vão desenhar aí como eram as festas tradicionais e como são as festas hoje em dia. Gente, olha só. No caso aí, vocês vão desenhar de acordo com o texto. Porque as festas de hoje em dia, pelo menos aqui no estado do Ceará, a maioria permanece ainda no tradicional. Quinta questão da página 32. Em sua casa, existem práticas e costumes antigos que ainda são respeitados? E aí, vocês ainda fazem, tem alguns costumes que eram bem antigos, da época do vovô, da época do bisavô, da bisavó, e respeitam até hoje? Converse com algumas pessoas de sua família e descubra as origens dessa tradição. Depois, registre abaixo suas descobertas. Página 32, sexta questão. Encontre no texto as palavras ou as expressões que correspondem às seguintes definições. Item A. Comida preparada e servida rapidamente, geralmente sanduíches ou outros lanches. É o fast food, né? B. Conjunto de todos os bens culturais, tradições, manifestações populares de uma comunidade. Patrimônio cultural. C. Refere-se a afastamento, ou seja, não estar presente. É a ausência. D. Próprio do campo, da roça, é caipira. Agora nós iremos para a nossa página 33. Sétima questão. Qual é, resumidamente, a opinião da autora sobre as festas juninas dos dias de hoje? Bom, ela acha que nos dias de hoje as festas juninas elas estão perdendo a tradicionalidade, ou seja, aquelas tradições que eram típicas de antigamente. Oitava, por que a autora tem essa opinião? Bom, gente, porque ela defende a ideia de que é necessário preservar a tradição das festas, pois elas são um patrimônio cultural brasileiro. Ou seja, se a festa ela é um patrimônio cultural brasileiro, ela é tradicional, você tem que seguir as tradições daquela festa para que realmente você preserve essas tradições. Se você muda, você não está preservando a tradição da festa. Página 33. Em um texto de opinião, o autor ele apresenta o assunto e defende o seu ponto de vista por meio de argumentos, que foi o que a gente viu nesse texto, né? Que a autora ela apresentou o assunto, que eram as festas juninas, e defendeu o ponto de vista dizendo que essas festas estão perdendo a sua tradicionalidade. Ou seja, ela mostrou os motivos, né, do que acontece que levam ela a assumir esse posicionamento. Ela mostrou que hoje a comida é diferente, as brincadeiras são diferentes, os brindes são diferentes. Então, ela foi argumentando e provando o que ela estava falando. De olho no local. A palavra arraiar, ela é usada para se referir ao local onde acontecem as festas juninas. Ela é uma variação da palavra arraial. Há muitas outras palavras que sofrem variações em nosso país. Algumas pessoas usam tá certo no lugar de está certo. Esse tá certo, esse tá é muito comum. O tá, o tô nas redações, né, gente? Então, muito cuidado. Não é o tá, é o está, o estou, o estava, né? E tudo bom ao invés de tudo bom. Eu morei um tempo em Goiás, pessoal, e eles gostam muito de falar bom. Lá em Goiás e em Minas também, eles gostam de usar essa palavra bom ao invés de bom. E você, conhece alguma variação da mesma palavra que é usada na região? Bom, eu conheço uma. Aqui nós falamos cambalhota, né? Já lá em Santa Catarina, eles chamam de calhambota. Pois é. Quando eu viajei para lá, eu percebi que eles falavam calhambota, não cambalhota. Agora eu vou falar um pouco sobre o texto de opinião para que vocês possam entender um pouco mais, tá? A gente já viu a definição, né, que é um texto que vai defender uma opinião e vai apresentar argumentos que comprovem essa opinião. As características desse tipo de texto, gente, argumentação e persuasão, ou seja, ele vai usar argumentos para comprovar o que ele está falando, e essa persuasão é que ele vai tentar convencer as pessoas de que o que ele está falando é realmente verdadeiro. Os textos são escritos, podem ser em primeira pessoa, ou seja, eu uso eu, né? Porque traz a opinião do autor, eu acho, né? E na terceira pessoa, quando ele vai falar com relação a um grupo, que são ele, ela, eles ou elas.
Normalmente esse tipo de texto ele é assinado pelo autor, porque ele vai trazer a opinião do autor e vai ser veiculado nos meios de comunicação. A gente pode ver em revista, na internet, podemos ver também em alguns livros. Ele vai trazer temas atuais e que sejam de relevância coletiva, ou seja, de um grupo, não só de uma pessoa, né? Esse tema, ele vai ser importante para um grupo de pessoas. A linguagem é simples, tá? E objetiva, ou seja, é uma linguagem bem direta, vai direto ao assunto, não traz aqueles termos muito redundantes, não vai ter aquela linguagem científica de difícil compreensão. É um texto bem simples, mesmo assim, utiliza uma linguagem formal, que vai seguir as normas da língua portuguesa. Títulos podem ser polêmicos ou provocativos, como, por exemplo, a festa junina não é mais a mesma, né? Ele está provocando, está polemizando aquele assunto. A estrutura desse tipo de texto é a seguinte: nós temos, geralmente, no mínimo, 3 parágrafos. Temos um título polêmico, a introdução, que é a exposição, a apresentação do tema, que é o primeiro parágrafo. Em redações escolares, ele vai trazer o ponto de vista do autor. O desenvolvimento, que é como se fosse o segundo parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, que é o meio da história, em que você vai trazer o quê? A argumentação sobre o que você está falando. E o último parágrafo, que é a conclusão, você pode trazer uma sugestão. Ou seja, você pode apresentar uma ideia para solucionar o problema do tema proposto. Página 34, para saber mais. As festas juninas homenageiam 3 santos católicos: o Santo Antônio, no dia 13 de junho, São João Batista, dia 24, e São Pedro, no dia 29. O curioso é que os índios que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses também faziam rituais importantes em junho. Eles tinham várias celebrações ligadas à agricultura, com cantos, danças e muita comida. Com a chegada dos jesuítas portugueses, os costumes indígenas e o caráter religioso dos festejos se fundiram. É por isso que as festas celebram tanto os santos católicos, como oferecem uma variedade de pratos com alimentos típicos dos nativos. Ou seja, ela traz essa mistura da cultura portuguesa, de santos, né, com a cultura indígena, que são os pratos típicos. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades na página 9. Primeira questão, nós vamos escrever aqui a cada palavrinha que vai responder, tá? Nós vamos olhar a característica, dizer o que é o objeto, dizer o que é que ele está citando, e são palavras que são escritas com LH ou LI, então muito cuidado. Item A. Haste fina de metal que tem um orifício na extremidade por onde passa linha e lã para costurar. Agulha, LH. B. Anel de namoro, noivado ou casamento. Aliança, aliança. C. Fazer uma opção entre 2 ou mais coisas. Escolher. Não é escolher, é escolher. D. Quando usada por mulheres, costuma ter salto e é utilizada principalmente no verão. Sandália. E. Usada para temperar a comida. Alho. F. Ramo de árvore ou de arbusto. Galho. G. O que se liga a outro para defender a mesma causa. Aliado. H. Piso de madeira ou similar. Assoalho. Página 10. Segunda questão. Busque em textos de jornais, né, revistas e sites da internet palavras com LH e LI. Em seguida, liste-as abaixo. Você vai escrever essas palavras. Você pode conversar, no caso, com os familiares, né, e anotar palavras diferentes. Perguntem também aos familiares de vocês palavras com LH ou LI, com LI. E aí vocês escrevam também. Terceira questão, nós vamos completar as palavras com LH ou LI. Cabeçalho, empecilho, ilhama, gatilho, com LH. Imobiliária e mobília, com LI. Utensílio, cílio, Itália e Brasília, LI. Ovelha, toalha, LH.
Olho, telha, joelho, milho, espelho, LH. E filial, LI. 11ª página, página 11, primeira questão. Se sua escola publicasse um jornal mensal com as melhores notícias do mês, qual notícia você gostaria de ler? Registre por meio da escrita qual seria essa notícia. Segunda questão. Procure em jornais, em revistas ou na internet uma notícia do dia do seu nascimento. Olha aí, gente, que legal. Colhe no espaço a seguir. Se não tiver como imprimir para colar, vocês podem escrever. Depois lê a notícia com atenção e compartilhe as informações mais importantes, no caso aqui, gente, com os familiares de vocês. Ou então vocês podem estar compartilhando também no dia da nossa videoconferência, tá bom? Vocês podem estar contando o que aconteceu, uma notícia importante no dia do nascimento de vocês. Terceira questão da página 12, nós vamos completar a cruzadinha. No item A é coletivo de atores, no B de estrelas, C de gafanhotos, D de soldados, E de porcos, né? F, músicos e G, livros. Vamos lá, para a nossa cruzadinha. Item A, elenco. B, constelação. No item C, nuvem. D, tropa. No item E, vara. F, banda. E G, biblioteca. E aqui, por último, nós temos a palavra coletivo que foi formado. Quarta questão da página 12, nós vamos completar as palavras com LH ou LI. Filhote, polha, palhaço e coelho, LH. E família, LI. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço. Vejo vocês em breve na nossa próxima aula ou na nossa próxima videoconferência. Tchau, pessoal!